Bom, agora a gente vai fazer aqui um exemplo prático de uma avaliação de vibração, os cálculos de uma avaliação de vibração de corpo inteiro. A gente já tem um exemplo no canal de mãos e braços, agora a gente vai fazer uma de uma avaliação de corpo inteiro. Então, foi posicionado o equipamento de avaliação de vibração em um ônibus, esse aqui são dados de uma avaliação de um ônibus, no assento do motorista, e foi realizado a avaliação do ciclo de trabalho. Baixando os resultados dos equipamentos, o que o equipamento me forneceu? Me forneceu a aceleração no eixo X, Y e Z e me forneceu os dados do valor da dose de vibração em X, Y, Z. Então, a gente precisa calcular o AREM e o VDVR para comparar com os limites de tolerância estabelecidos no anexo 8 da NR15. Então, primeiro nós vamos proceder os cálculos aqui do AREM. Então, AREM é igual ao ARE, que é a aceleração resultante, vezes a raiz quadrada do tempo de exposição sobre 8 ou 480. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular o ARE. O ARE é igual a aceleração soma ao quadrado vezes o tempo exposto dividido pela soma dos tempos, se eu tiver mais de uma exposição. Vezes o tempo 2, aqui, por exemplo, se eu tivesse mais uma exposição, 3, vezes o tempo 3, dividido pela soma dos tempos. No nosso caso aqui, a gente só tem um equipamento avaliado, então a gente só tem uma aceleração soma, que é o que a gente vai calcular. Então, a aceleração soma é igual a raiz quadrada da aceleração de x ao quadrado mais a aceleração de y ao quadrado mais a aceleração de z ao quadrado, que é o que o equipamento me forneceu. Lembrando que, quando eu vou fazer um cálculo da avaliação de vibração, eu preciso corrigir os eixos x e y com fator de correção. O fator de correção é 1,4. Então, no meu eixo x eu vou multiplicar por 1,4 e no meu eixo y eu vou multiplicar por 1,4. Então, a minha aceleração soma aqui nesse exemplo vai ser raiz quadrada de 1,4 vezes 0,24 ao quadrado mais 1,4 vezes 0,32 ao quadrado, mais o eixo Z eu não tenho fator de correção, 0,88 ao quadrado. Então, o resultado da minha aceleração soma foi 1,04 metros por segundo ao quadrado. Então, agora eu posso calcular o AREM. Então, o AREM, que é o resultado da minha exposição normalizada para uma jornada de 8 horas, vai ser igual ao ARE, que no meu caso eu só tenho um equipamento, vai ser igual à minha aceleração soma, 1,04 vezes a raiz quadrada do tempo de exposição. Então, eu fui lá, avaliei a exposição desse motorista, avaliando o ciclo de trabalho dele. O ciclo de trabalho dele durou 1 hora, então foi o tempo que eu fiz a minha avaliação. Verifiquei com ele quantas vezes ele repete esse ciclo na jornada de trabalho e ele me informou que são 5 vezes. Então, 5 vezes 1, a exposição efetiva dele são 5 horas na jornada de trabalho. Então, o meu tempo aqui efetivo de exposição é de 5 horas. Então, no TE, eu não lanço a jornada total de trabalho, eu lanço o tempo efetivo de exposição à vibração, dividido por 8. Se eu estou trabalhando em horas em cima, eu trabalho em horas embaixo. Então, o meu AREM foi igual a 0,82 metros por segundo ao quadrado. Então, esse resultado aqui eu vou comparar com o limite de tolerância do anexo 8 da NR15, que para a vibração de corpo inteiro é 1,1 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o meu parâmetro AREM está inferior ao meu limite de tolerância. Só que para avaliação de corpo inteiro eu tenho que avaliar 2 parâmetros, AREM e VDVR. Então, agora a gente vai proceder para os cálculos do VDVR.
E agora nós vamos fazer o cálculo do VDVR. Então, VDVR é igual a raiz quarta de VDVE de x à quarta, mais o VDVE de y à quarta, mais o VDVE de z à quarta. Então, o valor da dose de vibração resultante, eu preciso do valor da dose de vibração de cada exposição em cada eixo. Então, o valor da dose de vibração da exposição é igual ao fator de correção vezes o VDV de cada eixo, vezes a raiz quarta do tempo de exposição sobre o tempo de medição. Então, eu vou ter que fazer o VDV de x, de y e de z. Fator de correção para x e y, 1,4. Então, eu vou ter 1,4 vezes o valor da dose de vibração em x, que é o equipamento que vai me fornecer, vezes a raiz quarta do tempo de exposição, que é 5 horas, dividido pelo tempo medido. Vou ter que fazer o VDV de y, então, fator de correção 1,4 vezes o VDV de y, que o equipamento vai me fornecer, 5 vezes a raiz quarta do tempo de exposição sobre o tempo medido. E vou fazer para o eixo Z. No eixo Z eu não tenho fator de correção. Então, 7,5, que é o que o equipamento me forneceu, vezes a raiz quarta do tempo de exposição sobre o tempo medido. Então, aí eu vou ter o VDV de x, 8,37 metros por segundo a 1,75. Vou ter o VDV de y, 10,47 metros por segundo a 1,75. E vou ter o resultado VDV de z, 11,21 metros por segundo a 1,75. Tendo o valor da dose de vibração da exposição de cada eixo, eu posso calcular o meu VDVR, que é o valor da dose de vibração resultante. Então, o VDVR vai ser igual a raiz quarta do VDVE de x, 8,37 a quarta, mais o VDVE de y, 10,47 a quarta, mais o VDVE de z, 11,21 a quarta. Fazendo os cálculos, eu vou obter o valor de 13,45 metros por segundo a 1,75. Esse valor é o que eu vou comparar com o meu limite de tolerância estabelecido no anexo 8 da NR15. Para VDVR, o limite é 21 metros por segundo a 1,75. Então, meu VDVR foi inferior a 21 metros por segundo a 1,75. Tanto o AREM quanto o VDVR foram inferiores ao limite de tolerância. Então, nesse caso aqui, a exposição está dentro dos limites estabelecidos pela NR15.